Romanos, capítulo 8, versículo de número 31 ao 39. Todos que encontraram o texto bíblico digam amém. Amém. Ouçam o que diz: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Podeis sentar. Meus queridos irmãos, às vezes eu tenho a impressão que muitos de nós, cristãos, evangélicos, ainda não aprendemos a nos relacionar com Deus segundo o grande projeto do Evangelho. Às vezes eu tenho esta impressão, esta sensação, que muitos de nós não aprendemos ainda a lidar, a nos relacionar com Deus, segundo o grande projeto, a grande proposta do Evangelho. Talvez porque nós, evangélicos no Brasil, somos o tempo todo bombardeados por uma onda crescente, e não é de hoje, já há algumas décadas, uma onda crescente que nos bombardeiam o tempo todo com mensagens egocêntricas, com mensagens de autoajuda e com mensagens que propõem para nós uma relação com Deus que se dá na esfera do mérito, no campo do mérito. Quer dizer, a minha relação com Deus é meritória. Se eu recebo alguma bênção de Deus, se de alguma forma eu fui por Deus alcançado com alguma bênção, com algum milagre, é porque também, de alguma maneira, de alguma forma, eu fiz por onde? Eu me esforcei, eu pratiquei algum sacrifício, eu fiz algum sacrifício, eu pratiquei algum tipo de penitência, eu paguei alguma penitência para Deus, para que Ele então, em troca desse meu sacrifício, desse meu esforço,
me contemplasse com esta bênção ou com este milagre. Nós estamos o tempo todo ouvindo isto, nos programas evangélicos do rádio, da televisão, nas mídias sociais. Estamos o tempo todo ouvindo esse tipo de mensagem, esse tipo de pregação, essa proposta de campanhas, inclusive nas igrejas evangélicas Brasil afora, que se propõem fazer campanhas, e a pregação é: você tem que se esforçar, você tem que decretar, você tem que bater o pé, você tem que colocar Deus na parede, você tem que exigir, você tem que reivindicar, e isso está praticamente meio que impregnado na cabeça das pessoas, e praticamente as pessoas estão intoxicadas com esse evangelho, que eu não tenho nenhum problema em dizer que este evangelho é um falso evangelho. Não é o evangelho de Jesus, esse evangelho é um falso evangelho, porque a nossa relação com Deus não é meritória. Nós somos favorecidos por Deus, somos abençoados por Deus, somos alcançados, e se somos alcançados com algum tipo de cura ou de milagre, não é porque você mereceu ou eu mereci, não é porque somos bons, não é porque as nossas orações são mais fortes, não é porque nós temos mais cacife diante de Deus. Deus nos abençoa, Deus nos agracia por sua bondade e misericórdia, por seu amor infinito. Não há mérito nenhum em nós, é graça, é misericórdia, é amor e é bondade de Deus para conosco. E o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos Romanos, especialmente aqui entre os versículos 31 ao 39, que eu li para vocês aqui inicialmente, Paulo faz algumas declarações com relação a Deus, com relação ao coração de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus para conosco. Ele faz algumas declarações aqui, e antes que eu comente de forma mais direta estas declarações que Paulo faz aqui, dos versículos 31 ao 39, é bom salientar com os irmãos, com os jovens queridos que me ouvem aqui hoje à noite, que Paulo escreveu esta carta aos Romanos, porque basicamente alguma coisa ficou zunindo nos seus ouvidos, que foi a informação que Paulo teve. Vocês conhecem a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. A carta que Paulo escreveu aos Gálatas é uma carta quase que parecida com a carta aos Romanos, com a diferença que na carta aos Romanos, Paulo está ampliando a discussão dele na carta aos Gálatas, e a carta aos Romanos é praticamente mais do que uma carta. A carta aos Romanos é considerada, inclusive pelos grandes teólogos, pelos grandes estudiosos, como um grande tratado teológico. A carta de Paulo aos Romanos é um tratado teológico, onde Paulo está ampliando a discussão que ele começou lá na carta aos Gálatas, por causa de uma onda de fariseus que estavam se convertendo ao Evangelho, mas estavam querendo introduzir na igreja da Galácia, na região da Galácia, que não é uma igreja, né? A Galácia, vocês sabem que era uma região. Então Paulo escreveu a carta aos Gálatas, e ela não é destinada a uma única igreja, é para as igrejas que estavam ali na região da Galácia, que estavam sendo contaminadas por este veneno pernicioso judaico, farisaico, que estava tentando judaizar a fé, ou seja, seguir o Evangelho, mas seguir o Evangelho pelos méritos da lei. E Paulo diz: vocês não vão conseguir. Você que quer seguir a partir da lei, você não vai conseguir. Pelo contrário, você caiu da graça, você está desligado de Cristo, e você está se submetendo de novo ao jugo da escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
E aí na carta aos Romanos, ele vai ampliar essa discussão, como eu já mencionei aqui. Carta aos Romanos é basicamente um tratado teológico, onde Paulo vai falar de forma mais minuciosa, mais sistemática deste assunto. E ele vem falando, ele vem tratando destes assuntos. E quando chega no capítulo 8, versículo de número 31, ele começa entre os versículos 31 ao 35, o versículo 31, 32, 33, 34 e 35, esses 5 versículos, vocês podem prestar bem atenção, que todos eles são carregados de perguntas. Paulo está perguntando, e são perguntas de retórica. Algumas delas ele mesmo responde, e ele começa: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele começa perguntando assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? E agora eu, Nilson, pergunto aqui: que coisas é esta que Paulo diz assim? O que diremos, pois, à vista destas coisas? Que diremos, pois, à vista destas coisas? E eu agora aqui pergunto: que coisas são estas que Paulo está dizendo que diremos a respeito destas coisas? Tudo o que ele vinha falando antes. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? As coisas que ele vinha falando antes, desde o capítulo 1 de Romanos até o presente momento, no capítulo 8, tudo o que ele vem falando a respeito do mal que habita em nós, a respeito da ira de Deus, a respeito da lei, a respeito da justificação, tudo que ele vem tratando desde o capítulo 1. Então ele coloca, diante de tudo isso aí, diante de todas estas coisas, diante de tudo que eu já escrevi, diante de tudo que eu já falei, que eu já expliquei para vocês, que eu já comentei com vocês, que diremos, pois, à vista destas coisas? Diante de tudo isto, se Deus é por nós, pergunta o apóstolo São Paulo, quem será contra nós? E aqui Paulo, a partir de então, começa a fazer algumas declarações. Ele começa a fazer algumas declarações, do versículo 1, do versículo 31 ao versículo de número 39. E a primeira grande declaração que o apóstolo São Paulo faz aqui, e que eu quero compartilhar com vocês, é que Paulo está, a partir da sua pergunta de retórica, como eu já mencionei, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a primeira grande declaração que ele está fazendo aí, nesta pergunta de retórica? A primeira grande declaração que ele está fazendo aí é: Deus é por nós. Qual é a grande declaração? Deus é por nós. Deus não é contra nós, Deus é por nós. E aí eu sei que você pode hoje dizer: mas pastor, eu até compreendo isso, eu até entendo que Deus é por nós, mas eu sou tão falha, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu deslizo com facilidade, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho alguns pecados aqui que eu tento me desvencilhar deles, e quando eu penso que eu consegui me desvencilhar, quando eu penso que eu já consegui vencê-los, de repente eu me vejo caindo no mesmo erro, praticando de novo a mesma coisa, e aí eu tenho dificuldade de compreender como que Deus é por nós, ou como que Deus é por mim numa situação como esta. Pois é exatamente isso que Paulo está tratando aqui. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, o que é a minha fraqueza? Se Deus é por mim, o que é os meus deslizes, ou o que são os meus deslizes? Se Deus é por mim, o que são as astutas ciladas do diabo, no objetivo, no intuito, na tentativa de me derrubar, de me jogar no chão? Deus é por nós. Deus é por nós. Esta é uma declaração extraordinária
gloriosa, maravilhosa, que todo cristão deveria compreender muito bem, que todo homem, que toda mulher deveria compreender muito bem. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente, meus queridos irmãos, a religião com as suas altas doses de religiosidade conseguiu desfigurar Deus na mente das pessoas, conseguiu na verdade colocar na cabeça e no coração das pessoas uma caricatura de Deus. Muitas vezes o que se ouve nos púlpitos das igrejas, muitas vezes o que se ouve nas pregações dos programas do rádio, da televisão, das mídias sociais, muitas vezes o que se ouve hoje na maioria dos púlpitos das igrejas neste país a respeito de Deus, é um Deus totalmente distante daquele revelado na Bíblia e daquele revelado na pessoa de Jesus Cristo. Na verdade é um Deus caricaturado, é um Deus deformado, é um Deus antagônico ao Deus que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque muitas vezes passa-se a imagem e prega-se um Deus carrasco, um Deus tirano, um Deus déspota, um Deus que está o tempo todo com senho franzido, raspando a garganta o tempo todo, doido para nos ver tropeçar, para passar a espada e nos punir, e nos castigar. Um Deus que vive nos patrulhando, um Deus que adora nos ver deslizar para pesar sobre nós a sua mão, como alguns pregam aí. Esse Deus carrasco, tirano, esse Deus distante, esse Deus indiferente, esse Deus que, como eu ouvi o ano passado no começo da pandemia, alguns pregadores pregando, dizendo que Deus mandou o coronavírus, e o coronavírus, o Covid-19, é a vara de Deus que está punindo a humanidade. Eu não posso crer nesse Deus. Me desculpe se vocês concordam com essa afirmação, mas eu não consigo crer nesse Deus. Eu sou ateu desse Deus, eu não creio nele, não encaixa. Por que não encaixa? Porque não combina com Deus de Jesus, não encaixa com Deus revelado na pessoa de Jesus, porque o Deus revelado em Jesus é o Deus que sofre, o Deus revelado em Jesus é o Deus encarnado, o Deus revelado em Jesus é o Deus que nasceu numa manjedoura, na pessoa de Jesus Cristo Nazareno, que se inseriu na realidade, na dor humana, que suportou a cruz, que sabe o que é ser humilhado, que sabe o que é padecer necessidade, que sabe o que é ser cuspido, o que é ser traído, o que é ser odiado. Deus revelado em Jesus é o Deus que experimentou na sua própria pele o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer, Ele experimentou os nossos dramas, Ele conhece as nossas dores. Esse Deus revelado em Jesus é o Deus que sofre conosco, é o Deus que chora conosco. E aí Paulo declara: Deus é por nós, e se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós. Essa é a primeira declaração. Qual é a segunda declaração? A segunda declaração que Paulo faz aqui é que Ele nos justifica por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Qual é a primeira declaração? Deus é por nós. Qual é a segunda declaração? Paulo deixa claro: é Ele quem nos justifica, e nos justifica por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Vejam o que diz o versículo 31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, Paulo declara em primeiro lugar que Deus é por nós. Aí você diz: tudo bem, mas será que há alguma garantia? Será que tem alguma prova disso? Tem, há uma garantia e tem uma prova. Qual é a garantia e qual é a prova? Versículo 32, olha o que ele diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Essa aqui é a garantia. Deus é por nós, e Ele nos assegura
Ele nos garante e Ele nos prova, por intermédio do seu Filho, que nem o seu Filho Ele poupou, pelo contrário, por todos nós o entregou. E a grande declaração de Jesus, que se converteu no texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, é a seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer uma garantia maior do que esta? Você quer uma prova maior do que esta? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí Paulo declara mais uma vez, ele nos justifica por intermédio dele. No versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Você é justificado pelos méritos de Cristo. Por isso, o grande, maior evangelista do século XX, Billy Graham, ao pregar, insistia com as pessoas e dizia: venha Cristo, venha à cruz e seja salvo. Venha Cristo, na cruz Ele pagou o pecado de todos os homens. Creia! Então somente creia, porque todo aquele que crê já é considerado justo pelo mérito de Cristo, porque no ato da cruz, a culpa que era tua, a culpa que era minha, o pecado, a maldição que estava sobre nós, foi tirada de sobre nós, e foi posta sobre Ele na cruz, e a justiça que era dele, foi posta sobre nós. Agora nós podemos estufar o peito e dizer: eu sou pecador sim, mas toda a dívida foi anulada e cancelada. Eu sou justificado pelo mérito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que pode te acusar? Quem é que pode estender o dedo para nos acusar do quê? É Deus quem nos justifica. Fomos justificados pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Justificado, a justiça dele foi imputada em nós. Você sabe o que é isso? A justiça de Cristo foi imputada em nós. Isso é evangelho. Essa é a boa notícia do evangelho. A boa notícia do evangelho não é que você pode ter carro novo, carro zero, não. A boa notícia do evangelho não é que todo mundo vai pegar Covid e você vai ficar igual o bonitinho preferido de Deus, que todo mundo morreu e você não morre não, como eu vi alguns crentes também falando uma barbaridade dessa. Quer dizer, um Deus que tem os seus prediletos, que tem os seus preferidos, um Deus que trabalha de acordo com os méritos humanos. Se você ora mais do que eu, você é mais abençoado do que eu. Se você dá mais oferta do que eu, você é mais abençoado do que eu. Se você é mais dizimista do que eu, você é mais abençoado do que eu. Não, 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 essa lógica não tem a ver com Deus de Jesus. Essa lógica não cabe no evangelho explicitado pelo apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, porque o mérito não é meu, não é teu, não é nosso. O evangelho, a boa notícia do evangelho é que apesar dos nossos pecados, apesar do nosso delito, apesar do nosso deslize, apesar das nossas pisadas na bola, apesar das nossas mancadas, apesar da nossa rebelião contra Deus, mas Ele nos alcançou e nos amou primeiro, quando nós ainda éramos inimigos dele. Ele nos amou, nos perdoou e nos justificou, e a justiça de Cristo foi imputada sobre nós. É esta a grande e boa notícia do evangelho. Qual é a segunda declaração? Ele nos justifica por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. E é interessante, porque entre os versículos 31, 32, 33, 34 e 35, Paulo usa a metáfora do tribunal. Ele usa uma metáfora do tribunal, onde você tem um acusador, você tem um acusado, você tem o juiz,
e você tem o executor. E nós podemos sim estar diante desse tribunal, onde temos um acusador o tempo todo apontando o dedo contra nós, nos acusando o tempo todo, onde nós estamos diante deste acusador, que o tempo todo questiona, que o tempo todo levanta acusações, que o tempo todo estira o dedo, que o tempo todo nos culpa, que o tempo todo quer nos condenar. Mas eis que o amoroso e maravilhoso Deus, que não é contra nós, mas é por nós, o Deus maravilhoso e bom, que não poupou nem ao seu Filho, pelo contrário, antes por todos nós o entregou, e ao entregar o seu próprio Filho naquela rude cruz, nos conquistou, nos perdoou, nos lavou com seu sangue, nos justificou, apagou toda a mancha do nosso pecado, a dívida, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, Ele tirou do meio de nós, cravou-as na cruz do Calvário, triunfou sobre as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, nos tornando justificados, livres e justificados de toda e qualquer condenação do pecado. É esta a boa, grande e maravilhosa notícia do Evangelho. 3. Qual é a terceira grande declaração do apóstolo São Paulo? Ele declara dizendo: Deus não nos condena. Versículo de número 34: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu quero te dizer aqui hoje, moço e moça que me ouve, homem e mulher, irmão e irmã que me ouve, esse Deus caricaturado, esse Deus ídolo, esse Deus caricaturado, que foi embutido, que foi colocado na cabeça de muitos de nós, e muitos de nós ainda hoje, mesmo crentes, carregando a Bíblia, cantando no coral, participando dos cultos, temos dificuldade para lidar com esse Deus caricaturado, com esse Deus ídolo que a religião incutiu em nossa mente. Eu quero te dizer, jogue ele fora hoje, jogue ele fora, mate ele, pise nele e abrace o Deus revelado em Jesus. Que o Deus revelado em Jesus não é o Deus que condena, o Deus revelado em Jesus é o Deus que salva, o Deus revelado em Jesus é o Deus que acolhe, o Deus revelado em Jesus é o Deus que abraça, o Deus revelado em Jesus é o Deus que, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, resgata e salva homens e mulheres. O que você precisa fazer é tão somente crer, e foi esta a resposta que Paulo deu ao carcereiro de Filipos, quando disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Deus não nos condena, Deus não te condena. Ele sabe quando você chora, Ele sabe quando você sofre, Ele sabe onde dói. A tua dor dói em Deus, Ele sente, Ele sabe, Ele conhece, Ele entende as tuas fraquezas, Ele conhece os teus dilemas, Ele entende, conhece os teus medos, Ele sabe das tuas tensões, Ele conhece, Ele não te condena. Ele é o Pai amoroso e bom, que te abraça, te acolhe, Ele não nos condena. E por último, e eu termino, a quarta e última grande declaração que Paulo faz aqui neste texto. Paulo diz, Paulo afirma: Ele nos ama, Ele nos ama, e isso Ele vai expressar de forma extraordinária e de forma gloriosa. E eu fico encantado com a maneira como Paulo escreve, o estilo como Paulo escreve, porque ele faz questão de apresentar passado, presente e futuro, e nessa
relação de passado, presente e futuro, ele revela, ele escancara este amor escandaloso, o escândalo da cruz, de um amor escandaloso, de um amor incondicional, de um amor incalculável, de um amor imensurável, que é o amor de Deus para com todos nós. E uma vez compreendendo este amor, uma vez aceitando este amor, uma vez reconhecendo este amor, não há nada, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, absolutamente nada que seja capaz de nos separar deste amor maravilhoso, belo, glorioso, incondicional, extraordinário, incalculável, imensurável, inimaginável, o amor de Deus. E ele diz nos versículos de número 35 ao 39: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí vem o versículo 37, que é muito citado aí pelos pregadores da teologia da prosperidade, e muitas vezes citado, muitas vezes não, né? Sempre citado fora de contexto, quando diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Em todas estas o que Paulo está dizendo aqui? Mas em todas estas coisas o que? O fato de que nós somos entregues à morte o dia todo, e que nós estamos rodeados de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, de nudez, de perigo, de espada, e que somos ameaçados o tempo todo, e entregues à morte o tempo todo, considerados como ovelha para o matadouro. Mas apesar de tudo isto, e em meio a tudo isto, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, somos mais do que vencedores, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E ele diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este amor incomparável foi o amor que nos alcançou, este amor incalculável foi o amor que nos abraçou, e não há absolutamente nada que possa nos separar deste amor incondicional, o amor de Deus por nós, o amor de Deus por mim e por você. E meus queridos irmãos, é outra questão muito complicada, que muitas vezes, muitos de nós temos dificuldade de compreender. E sabe por quê? Porque nós queremos olhar para Deus, e nós queremos pensar Deus, como Deus lida. Por exemplo, como é que Deus lida com essa questão do Covid-19? Como é que Deus lida com a tragédia humana? Como é que Deus lida com o mal? Com o mal. Aí sabe qual é a nossa cabeça? Nós olhamos para Deus e nós queremos relacionar Deus, ou queremos ler Deus, como se Deus lidasse com o mal, com o Covid-19, com a tragédia e com a dor humana a partir do poder. Mas Deus não lida com a tragédia humana, Deus não lida com o Covid-19, Deus não lida com o mal a partir do poder. Não. Por isso que as pessoas ficam se perguntando: se Deus existe, se Deus é tão poderoso, por que Ele não acaba com tudo isso logo? E convenhamos, se Deus quisesse acabar com o Covid-19, Ele não acabava? Não estalar de dedo? Acabou, não tem mais nada, não vai precisar tomar vacina, não vai precisar nada, acabou, zerou. Deus, num poder sobrenatural, tirou tudo, resolveu o problema. Deus não poderia fazer isso, sim ou não? E por que Ele não faz? Porque Ele não lida com o mal, Ele não lida com a tragédia a partir do poder. Ele lida com o mal, Ele lida com a tragédia a partir do amor. É diferente. E a leitura é totalmente outra.
Porque todas as vezes que você quer que Deus resolva o problema do mundo com poder, sabe do que você está chamando Deus? Você está chamando Deus de feiticeiro. Quando você diz assim, por que Deus não resolve o problema do mal? Por que Deus, no estralar de dedo, tira esse Covid-19 e acaba com tudo, acaba com a tragédia? Sabe do que você está chamando Deus? Você está chamando Deus de feiticeiro. Você está chamando Deus de mágico. E Deus não lida com o drama, com a tragédia humana, com o mal. Ele não lida como mágico. Ele não é um gênio da lâmpada. Ele não é um feiticeiro. Ele lida a partir do amor. E esta é a proposta de Satanás, que Deus trate o problema do mal com poder. Não é o evangelho de Jesus, é a proposta do diabo. Estão lembrados da tentação no deserto? O que é que o diabo estava querendo propor para Jesus ali? Nada mais, nada menos, em miúdos, que Deus resolvesse o problema da tragédia humana com poder. Se és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pão. É simples, Deus ia mandar, Jesus podia mandar pão e tudo virava pão. Dos mais minúsculos pedregulhos até as mais enormes rochas, tudo viraria pão. Jesus não poderia ter feito isso? Qual foi a resposta dele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual foi a proposta do diabo para Jesus? Salta lá embaixo, está escrito. E olha que o diabo usou as escrituras, mas lembre-se, a verdade na boca do diabo vira mentira. Até a verdade na boca do diabo é mentira. Está escrito, e está escrito mesmo, e é verdade mesmo, mas não na boca do diabo. Pula lá embaixo, os anjos vão receber ordem ao teu respeito, para que os teus pés não tropecem em alguma pedra. Qual foi a resposta de Jesus ao diabo? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é a proposta do diabo para Jesus? Transportou para um alto monte, mostrou num relance todos os reinos do mundo e disse, eu te dou tudo isso se você se prostrar aos meus pés e me adorar. Qual foi a resposta de Jesus? Vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Quando você quer que Deus resolva o problema do mal no mundo com poder, você está chamando Deus de mágico, você está chamando Deus de feiticeiro, e não é assim que Deus lida com o mal no mundo. Foi esse o problema de Jó, não de Jó, né? Esse é o problema na história de Jó, porque na tentação do diabo, quando o diabo olhou para Deus, que Deus afirmou ao diabo, Deus declarou a Satanás que Jó era temente, fiel, justo e se desviava do mal. Não foi assim que Deus disse de Jó? Ele é temente, viste o meu servo Jó? É justo, é fiel, é temente e se desvia do mal. O que foi que o diabo respondeu para Deus? É claro, cercaste ele de bens, deste riquezas para ele, é claro, assim é fácil te servir. Sabe uma coisa que a gente lê e relê e não presta atenção? É que a acusação do diabo ali não é contra Jó, a acusação do diabo ali é contra Deus. Satanás não estava acusando Jó, Satanás estava acusando Deus. Sabe por que os teus filhos te amam? Os teus filhos te amam porque você dá milagre para eles, você dá bênção para eles, você abençoa eles, você promete que vai livrar eles do mal, você promete que vai curar eles. Olha lá como eles estão na igreja lá, plena segunda-feira, todo mundo lá na expectativa de bênção, milagre, milagre. Tira as bênçãos para você ver se ele não vai blasfemar de você. Tira, cancela, fala para a tua igreja que não tem bênção mais, que não tem mais milagres, que o Senhor não vai curar mais ninguém, que o Senhor não vai operar mais maravilha na vida de ninguém, para você ver se eles não vão zombar de você. É essa a acusação do diabo. A pergunta que eu faço aqui hoje à noite: se Deus mandar Satanás provar você e eu, como mandou provar Jó, será que nós passamos do teste como Jó passou? Porque a Bíblia diz que depois de Satanás se ir andar com a vida de Jó, o texto bíblico diz, em tudo isto não pecou Jó contra Deus e não pronunciou nenhuma palavra contra Deus. Isso é que é fé. E é esta relação que Deus quer ter comigo e com você. Que relação é esta? Relação do amor.
Deus não lida com o mal, com a tragédia a partir do poder. Deus lida a partir do amor. Ele está inserido nas nossas dores. Deus está chorando com as mais de 200 mil famílias, porque são mais de 200 mil mortos só aqui no Brasil pelo Covid-19. Deus está chorando com as milhares e milhares e milhares de famílias que estão atordoadas, destroçadas e desesperadas em redor do mundo com esta pandemia e com essa crise global. Deus está no grito espremido, quase sem fôlego, do pobre senhor, da pobre senhora e das pobres crianças sem oxigênio lá em Manaus. Deus está na pele do que sofre. Deus está gemendo com você e comigo. Deus está inserido na nossa dor, na nossa realidade. Por isso eu venho trazer esta mensagem hoje à noite e dizer a você: não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, não desista, jovem. Levanta a tua cabeça. Deus é conosco, Ele sofre conosco, Ele nos ama e está do nosso lado, nos ajudando a carregar a cruz. Ele sim é o próprio Simão Cirineu, que nos ajuda a carregar a cruz. Ele está do nosso lado. E aí Paulo declara isso de forma maravilhosa: nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem a tribulação, nem os poderes, nem as potestades, nem os anjos dos céus, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, absolutamente nada. Deus caminha ao nosso lado. Deus é sensível à nossa dor. Deus é sensível, é parceiro, é solidário à nossa dor. Mas Ele não é parceiro, solidário e sensível à nossa dor como nós, né? Que às vezes eu olho para você, vejo você sofrendo, e eu fico assim: poxa, que pena, irmão, ai, eu lamento muito, que pena, que dó, poxa, pastor Franklin, como eu lamento. Mas é só isso, eu até estou tendo sentimento de verdade, mas não passa disso, é só lamento, é só, poxa, que lamento, pô, que triste, meu amigo, meu irmão, mas não passa disso. Deus se solidariza, Deus é sensível, Deus se insere na nossa realidade, mas não é só assim. Deus se insere na nossa realidade e Deus se solidariza sentindo conosco a dor. É diferente. Ele está na nossa pele. O texto de Mateus capítulo 9 diz, a partir do versículo 35, que Jesus fez uma maratona, andando, uma viagem itinerante, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, curando todos, ensinando nas sinagogas e curando todas as enfermidades. E o texto bíblico diz que ao ver as multidões, moveu-se de compaixão. Tem versão que diz, tem tradução que diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Você sabe o que é íntima compaixão? É uma compaixão visceral. Você sabe o que é uma compaixão visceral? É uma compaixão que mexe com as vísceras. Você sabe o que é uma compaixão que mexe com as vísceras? É uma compaixão que mexe com as entranhas. Eu li um comentário, não me lembro agora de quem, que o comentarista vai ao exagero e diz que foi como se Jesus tivesse um desarranjo intestinal. A compaixão de Jesus foi tal que foi como se ele tivesse sentido um desarranjo intestinal, porque compaixão é sofrendo com, e ele sofreu uma íntima compaixão, ele sofreu com a multidão, ele se inseriu na dor e na realidade da multidão, e disse: eu vou fazer alguma coisa. Deus sofre com você, na sua dor, ele sente desarranjo intestinal, por você, pela sua dor, por mim e por nós. Este é o Deus revelado em Jesus, o Deus revelado no Evangelho, o Deus que Paulo diz: nada poderá nos separar deste amor, o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, o nosso Senhor.